Queria cumprimentar o secretário Nalino, mais uma vez agradecer a presença dele no nosso seminário realizado hoje à tarde. Foi bom, hein? Portanto, o secretário já está conosco aqui desde as 3 horas da tarde, que demonstra todo o respeito que ele tem pelo Poder Legislativo. Bem, na verdade, não é uma pergunta, mas eu só queria também, não tenho aqui a pretensão e nem talvez o conhecimento técnico que o secretário tem para fazer uma exposição sobre a questão do endividamento do município, a questão do problema fiscal que estão passando no Brasil, nos diversos níveis de governo. Mas, secretário, algumas perguntas dos colegas vereadores, no sentido da objetividade da resposta que cobram, não estou falando isso em relação ao vereador que me antecedeu, mas de todos os outros vereadores, tem algumas situações que as pessoas só vão entender quando forem governos. Eu ainda penso que a Câmara, entre nós, vereadores, Poder Legislativo, ainda tem muita dificuldade de entender o que seja orçamento, o que seja dotação orçamentária, o que seja caixa, fluxo de caixa. E isso só vai se entender o dia que algum de nós sentarmos na cadeira do chefe do Executivo ou na cadeira de secretário da Fazenda e ter que diariamente pagar a fatura das contas que chegam até a Secretaria. Porque a gente, quando está no Poder Legislativo, aí uma autocrítica, a gente vive um mundo ideal, né? A gente vive um mundo onde acha que dinheiro, fluxo de caixa, orçamento, dotação é tudo uma coisa só, e que porque está previsto no orçamento, o dinheiro vai estar na conta no dia que a gente precisa. Então, isso é digamos, uma deficiência quando se questiona essa questão de dívidas e de déficit, desse entendimento. Orçamento é uma coisa, dotação é outra e fluxo de caixa é outra. E aí, nós precisamos entender que os governos, primeiro que eu não compartilho da ideia de que todo governo não possa ter déficit. Eu não compartilho desta ideia. Eu acho que os governos não existem para ter superávit, os governos existem para atender a população e oferecer as políticas públicas com qualidade. E para isso tem que ser feito opções políticas. Então, é difícil as pessoas entenderem que, apesar da receita ter se mantido, houve um investimento na educação no ano passado, houve contratação de 1.000 professores que não estavam previstos, e isso gerou um gasto adicional. Isso foi uma opção política do governo, tá certo? De ter jogado esse déficit para frente, que está impactando no orçamento deste ano. Alguns vereadores não entendem também que os endividamentos do poder público do Estado brasileiro também, em grande parte, se deve à chamada dívida, os serviços da dívida que são altíssimos, tá certo? E aí, quando você é governo, você tem que fazer opções, né? Talvez alguns partidos preferissem, em vez de contratar professores, em vez de investir em saúde, aumentar e pagar mais juros, por exemplo, o Banco Itaú, que foi financiador preferencial da campanha da ex-candidata Marina Silva. Talvez num governo dela, cortaria-se saúde, cortaria-se educação, cortaria-se investimentos do PAC, de infraestrutura, mas se manteria os juros da dívida para o sistema bancário. Ou nós estamos com as vendas tapadas e não temos condições de enxergar que parte dos problemas fiscal no Brasil, no mundo, no sistema capitalista internacional, se deve à financiarização da economia, que hoje nós vivemos atrelados e chantageados pelo sistema financeiro, que se não pagarmos o endividamento do Estado brasileiro para esse sistema, eles fazem como fizeram em outros bancos, como fizeram em outros países, como estão fazendo na Grécia e fizeram em outros países na Europa. Então, não entender a economia mundial, a economia no mundo capitalista, é uma questão que nós temos que nos aperfeiçoando. Porque, senão a gente vai ficar, quando formos poder legislativo, oposição, sempre achar que às vezes não se paga porque não se quer. Tá? Então, se nós não entendermos o que é orçamento, o que é fluxo de caixa, o que é dotação, a gente vai estar sempre cobrando aqui respostas objetivas ao secretário que ele não tem condição de dar. Como que ele pode garantir que a arrecadação que vai ter em outubro, novembro e em dezembro é a esperada? Ele está fazendo um compromisso político aqui de que vai honrar o pagamento do 13º salário no mês de novembro, no mês de dezembro. Agora, e se a arrecadação, se o dinheiro não entrar no caixa da prefeitura? Obviamente ele vai ter que tirar
de algum outro tipo de política, de algum outro tipo de... para honrar o pagamento do 13º salário. Então, eu queria só que o secretário, inclusive, confirmasse, para o ano que vem, nós também vamos ter problemas dessa natureza. Recentemente, agora, o jornal publicou que o Ministério Público está exigindo que a Prefeitura atenda todas as crianças na fase de educação infantil. Isso vai significar construção de novas escolas e contratação de professores. Isso vai impactar o orçamento do ano que vem, que não está previsto. Então, é só para fazer essa reflexão, secretário, que muitos colegas aqui ainda não conseguem identificar as diferenças existentes entre orçamento, fluxo de caixa e dotação, e aí ficam querendo, digamos, tergiversar ou fazer acusações a este ou aquele governo, como se isso fosse uma vocação. E muitas vezes o governo tem que fazer opções políticas. É este governo, é o futuro governo, e o governo, seja lá de qual partido for. E você vai ter que escolher entre pagar uma coisa e pagar outra coisa. O que a gente sempre espera, secretário, deste governo e de qualquer governo, é que sempre os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e sejam colocados na linha de prioridade na hora de fazer os acertos que têm que ser feitos no final do mês. Muito obrigado.